E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima no canal Ilustrando para falar mais sobre o processo de produção do meu livro de desenho. Se você não sabe, por favor, clica no card aqui que eu explico certinho que livro é esse, quando é que vai sair, aonde é que ele tá e tudo mais. Então assim, ó, clica aqui para você saber um pouquinho mais, porque hoje eu vou falar um pouquinho do meu processo de produção. Isso aqui pode ser interessante para você achar um método para criar alguma coisa sua, né? Então assim, o título do vídeo é o quê? Como está sendo criar um livro de desenho, para ser um pouquinho clickbait, para ser um pouquinho ambíguo, né? Assim, tá sendo maravilhoso e muito desafiador, mas como tá sendo no sentido de como é que tá sendo o meu método. Eu vou tentar tomar um pouco de cuidado com os títulos aqui para tentar chamar um pouquinho mais de atenção, né? Porque o último vídeo não teve tanta visibilidade quanto os outros, onde eu falei de coisas um pouco mais técnicas, umas referências. E olha o vizinho com a maquita. Tem que ter, não é? Me perdoa, mas é assim. Martelo, maquita, maravilhoso. E ó, isso aqui que eu vou falar pra você do meu processo de escrita foi uma coisa que realmente eu só fui estabelecer da metade pro final do livro. Assim, o livro não tá pronto ainda, eu tô trabalhando diariamente nele. E há poucos meses atrás eu descobri que isso funciona muito bem pra mim. Então se você quiser criar alguma coisa, um livro, uma coisa didática, talvez isso te ajude também. E olha só o que eu tô fazendo. Isso aqui é referente a um capítulo. Então, um capítulo que eu falo de elementos do rosto. Como é que eu tô pensando pra bolar esse capítulo inteiro. Porque, tipo assim, no começo, às vezes eu escrevia o texto, aí depois eu fazia a ilustração. Às vezes eu tinha a ideia da ilustração, depois de estudar, obviamente, e fazia o texto. É a maquita, oh meu Deus, devia estar com aquele RTX Voice, você já viu que tira o ruído de qualquer coisa? Se você não viu, é bizarro, tipo, a pessoa bate na mesa assim, ó, tipo, põe um ventilador do lado e não pega o som, é muito louco. Então olha só, primeiro de tudo, né, por exemplo, eu vou fazer um capítulo de idades, né, vou falar de como eu tô fazendo um livro de cabeças, né, desenhando cabeças, rostos e expressões. Um capítulo onde eu falo de um bebê, de uma criança, do jovem, blá, beleza. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, né? É importante para criar uma coisa assim. Então, vou desenhar uma criança. Então, eu pego fotos, eu tento entender o que tá acontecendo ali, as proporções, a diferença, né? Num crânio de um adulto para uma criança, toda essa parte de estudo. Pego materiais já feitos também, como muita coisa do Loomis, né? Esse mestre que a gente tem no desenho, que foi o cara que estabeleceu muitas coisas no desenho, né? Tem muito estudo dele de criança, de idade e tudo mais, então eu estudo por ele também. Então o primeiro ponto é esse, né? É estudar a parada que eu quero falar. Depois, o que eu gosto de fazer? Isso aí já entra no segundo ponto. Eu gosto de usar um caderno e rabiscar tudo o que eu pretendo falar nesse capítulo. Então vira uma coisa meio de catarse, assim, no sentido de tô com um monte de folha, tô rabiscando um monte de coisa, eu não penso muito na ordem, o que vem primeiro, o que vem segundo, isso é um outro momento. Então eu começo a cabeça, então beleza, vou fazer a criança, eu vou falar da bochecha, eu vou falar os olhos um pouquinho mais para baixo, um pouquinho maiores, né, em comparação ao restante, tudo mais. Eu começo a escrever loucamente tudo isso. Depois que eu tenho tudo isso que eu já quero falar, tá estabelecido tudo ali, mas tá tudo desorganizado, o que eu faço? Eu organizo. Então eu pego tudo aquilo que eu rabisquei loucamente na folha, abro um doc e começo a colocar os tópicos. Então eu vou ter um doc cheio de tópicos das coisas que estão na folha. E a partir daí eu começo a organizar e começo a pensar o que vem primeiro. E aí entra o lado professor de você saber o que é importante a pessoa saber em primeiro lugar, depois segundo e terceiro e assim por diante. Então eu organizo todas essas informações e agora sim eu tenho um norte maravilhoso. E é claro que enquanto isso, na folha que eu rabisquei, eu já fiz alguns esboços, já fiz algumas coisinhas, então eu já tenho, por mais que eu não escrevi o texto ainda e nem fiz a arte final, eu já começo a ter as coisas tudo na minha cabeça, isso me ajuda muito. E aqui entra uma coisa muito interessante, que é o quê? Depois que eu já tenho tudo em ordem, já tenho a ideia das ilustrações, eu começo a melhorar esses esboços. Em paralelo a isso, eu já penso na diagramação também. Isso está sendo muito legal e me ajuda muito, porque tipo, você mata umas etapas mais à frente anteriormente, então me ajuda. Por exemplo, é aquilo que eu falei, eu ainda não tenho texto, eu ainda não tenho arte final nem nada, só que eu já tenho a ideia daquilo que eu vou falar. Então abro aqui um Photoshop, um arquivo de Photoshop ou no próprio Procreate que eu estou usando aqui, que no próximo vídeo eu vou falar como que eu estou fazendo essas ilustrações pro livro. Eu fiz um mockupzinho assim das páginas do livro, como você tá vendo aí, né, como se fosse um boneco do livro. E o que eu começo a fazer? Eu começo a pensar
naquilo que eu escrevi, nos tópicos, e como mais ou menos eu quero a diagramação. Então eu começo a matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Eu adoro essa frase, por mais que eu saiba que esteja errada, mas é isso aí. Então olha só, até aí eu ainda não tenho texto, mas cara, já tá tudo na minha cabeça aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou desenvolver mais pra frente. Mas eu já tenho o esboço da ilustração e a diagramação. E meu, isso ajuda de uma maneira gigantesca. É claro que tá sendo uma coisa que tá funcionando pra mim, né? Tá funcionando pra mim e pra essa proposta de livro didático que eu tô fazendo. Mas pode ser que te dê um insight, né? Vamos falar umas palavras em inglês pra ficar bonito aqui? Pois é. Talvez te dê algumas ideias pra quando você for criar um projeto seu também. Enfim, eu já tenho mais ou menos como eu quero a diagramação, eu já tenho o esboço das ilustrações e agora é colocar literalmente a mão na massa e começar a finalizar as artes. Isso sim é um processo que demora pouquinho, né? Porque, ó, se eu não me engano, a última contagem que eu fiz do livro foi quando tava com umas 80 páginas, 70 e poucas páginas, tinha mais de 400 ilustrações, né? E você fala, putz, finalizar cada ilustraçãozinha é um negócio que realmente demora um pouco, né? Então esse é o período que eu coloco a mão na massa. Eu costumo fazer primeiro a line art de tudo, todo esse módulo, né? Todo esse capítulo do livro e depois eu venho com a pintura. Porque essa parte da line art, como eu só tenho o esboço, eu ainda tenho que definir muita coisa, né? Na minha cabeça eu ainda tenho que fechar as ideias, assim, não sei se deu pra entender. A parte da pintura vira uma coisa mais automática, uma coisa mais rápida que eu deixo para um segundo momento. Enfim, ilustras finalizadas, o que eu faço agora? Eu vou lá pro InDesign e começo a montar as páginas, né, as caixas de texto e as ilustrações do jeito que eu fiz no boneco do livro, no esboço do Procreate. E essa é uma parte que eu gosto bastante, cara, eu não sei porquê, mas eu acho muito gostoso. Eu vou colocando as caixas de texto com um monte de os Loren Y da vida, assim, lá, lembra. Já pego essas artes que estão no tablet, eu tenho que subir tudo pro Google Drive, aí depois eu baixo. E tem essa também, né? Porque assim, eu tô trabalhando aqui, só que às vezes no arquivo do Procreate eu faço várias artes, eu não faço tipo um arquivo pra... Mas eu vou falar melhor disso no próximo vídeo. Só que o ponto é que eu tenho que passar pro Photoshop e separar cada artezinha num arquivo diferente. É bom que os Photoshops recentes, né, pelo menos o 2021, ele tem um esquema de você exportar por layer. Então cada layer você consegue exportar como um PNG. Isso ajuda demais, porque senão a gente ia ter que criar um action para agilizar esse processo, porque salvar um por um é impossível, né? Não é impossível, mas é um baita trabalho. Então assim, o Photoshop novo tá me ajudando bastante. Aí sim, eu tenho uma pastinha bonitinha com as ilustrações, começa a jogar no InDesign, começa a arrumar o tamanho delas também. E depois que já tá tudo pronto, vai faltar só escrever o texto. E é o que eu tô deixando por último. Olha que doido, né? Porque já tá tudo na minha cabeça, eu já tenho tudo montado ali. E aí coloco o texto. E praticamente é isso. E mostro para algumas pessoas, para alguns amigos próximos também. O Thiago tá me ajudando muito, né? O Thiago Spike tá me ajudando muito com essa parte do livro. Porque às vezes ele fala, putz, mas assim, eu já vi aluno que tem dificuldade com tal coisa. O que você acha de incluir isso? Aí eu falo, pô, é verdade. Aí eu pego, vejo onde eu consigo encaixar, se eu consigo encaixar, se faz sentido. Eita, vai começar a chover aqui, eu vou parar de gravar logo. Mas enfim, aí eu coloco coisinhas a mais ali. Às vezes precisa incluir mais página, então dou umas reboladas ali, vejo o que tem que fazer. Aí é a parte de diagramação, né? Que ainda eu vou fazer um vídeo falando sobre a diagramação desse livro. Mas enfim, é o processo que eu tô usando, né? Desde o estudo, o papel, o doc, organizar as coisas em ordem, o boneco, né, com esboço já da diagramação, a finalização das ilustras e depois o texto. É assim que eu tô fazendo esse livro, olha que louco. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha entendido mais ou menos o processo que eu tô tendo, que eu realmente fui descobrir só no final, mas que tá me ajudando muito. E eu espero que te ajude em alguma coisa que você for fazer, beleza? Enfim, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Vejo você na próxima semana para falar um pouquinho mais aqui do processo de criação do livro. E ó, que tá ficando bonito o negócio. Agora deixa eu desligar aqui, porque vai chover, eu vou desligar tudo aqui, porque senão a energia já viu, né? Enfim, valeu, gente. Fui!